Olá, eu sou o professor Everson. Vamos para mais uma aula de e-commerce. É, Pessoal, a aula de hoje a gente vai estar trabalhando um pouquinho de logística no e-commerce. Eu acredito que talvez vocês já tenham visto alguma coisa sobre isso. Chegaram a verificar alguma coisa sobre logística dentro do e-commerce ou não? Eu não sei, porque acho que o Daverson deu algumas aulas para vocês também, né? De e-commerce. Sim ou não? Sim, né? Ele falou um pouco sobre logística no e-commerce para vocês ou não? Vocês lembram? Tá. Por que eu vou trazer a logística no e-commerce? Porque o próximo conteúdo é sobre o marketing digital dentro do e-commerce, né? Que é a base do e-commerce. E a logística é basicamente o coração do e-commerce, né? Então, por isso que eu vou trazer esse conteúdo hoje para vocês, tá? Eu sei que pode às vezes parecer um pouco repetitivo, mas é importante vocês saberem também, né? Entenderem, compreenderem como que funciona e a importância da logística dentro do e-commerce, tá bom? Qualquer coisa, só ir perguntando. Então, o tema da aula de hoje, logística no e-commerce, né? É, a gente tem o conceito de logística, que é o processo de planejar, implementar e controlar o fluxo eficiente de produtos, informações e serviços, certo? No e-commerce, ela conecta o pedido online à entrega física ao cliente. É, Alguém aqui, acredito que todo mundo aí já tenha feito compra para alguma loja digital, né? Alguma plataforma digital. Seja Shopee, seja Shein, seja as grandes lojas, os grandes lojas de varejo aqui da nossa região, né? Como vocês estão mais próximos de Curitiba, então vocês conhecem, tipo a Magazine Luiza, a Casas Bahia, Ponto Frio, entre outros, né? Eu quero saber como é que foi o sistema de entrega com essas compras que vocês fizeram. Foi rápido? Foi mais demorado? Teve algum empecilho? Teve produto extraviado? E aí? Não entendi. Pode repetir? Foi rápido? Você teve uma boa experiência, então, com o sistema de logística dentro da plataforma que você comprou. E você conseguia monitorar é, o período que foi feito o pedido, a separação do pedido, o envio do pedido, e daí, quando ele chega no centro de distribuição, até chegar aqui em Curitiba e chegar na sua residência? Ótimo. Então, esse é o processo ideal para um serviço de logística dentro do e-commerce. O monitoramento do cliente é essencial, porque muitas vezes ele tem que saber como que faz, onde está o produto, até para poder fazer o recebimento desse produto, né? A gente sabe, por exemplo, que o Mercado Livre ele não trabalha diretamente com os correios. Tem um centro de distribuição à parte, onde tem pessoas terceirizadas que pegam os produtos e vão fazendo a entrega. Então, às vezes, você tem entrega que você recebe 8 horas da noite, 9 horas da noite, às vezes nos finais de semana. Então, tudo isso para agilizar o processo de entrega e da logística dentro das plataformas, né? Então, qual que é a importância da logística no e-commerce? Ela garante a satisfação do cliente, reduz custos operacionais, melhora no prazo de entrega e credibilidade da loja virtual e impacta diretamente na fidelização. Quem que falou que já tinha feito compra lá e recebeu e ficou satisfeito? Só levanta a mão para eu saber quem era. Ah, tá. A pergunta é: vocês retornariam a comprar na loja ou na plataforma que vocês fizeram a compra? Ou já compraram outros produtos depois dessa compra? Sim. Por que eu pergunto isso? Porque isso, quando você tem um bom atendimento, a entrega acaba sendo muito rápido. é, Você recebe o produto sem estar extraviado. O produto ele é fiel ao que a plataforma está divulgando.
ele impacta diretamente na fidelização do cliente. Então, quando você compra esse produto, você tende a retornar a comprar outros produtos dentro da plataforma, certo? Claro que existem algumas questões, por exemplo, dentro da Shopee, você não tem a garantia de que aquele produto vai ser fiel ao que está aparecendo ali na imagem. Já aconteceu várias vezes comigo de eu comprar, por exemplo, calça de moletom. Na hora que chegar em casa não era moletom, era outro material. Às vezes estava num tamanho M, que geralmente serve em mim. E daí quando eu cheguei em casa para experimentar, ou estava muito grande ou estava muito pequeno. Então, assim, existem essas questões do produto, às vezes ainda não ser fidedigno ao que está sendo exposto ali na, na loja, né? Na loja virtual. E a gente tem agora umas etapas da logística dentro do e-commerce, certo? Então, quais são essas etapas? Tem o recebimento de produtos, armazenagem e controle de estoque, a separação de pedidos, que é o picking, embalagem e expedição, transporte e entrega, e o pós-venda, que é a devolução, e pós-vendas e devoluções, que daí entra a questão da logística reversa. Eu vou explicar um pouquinho depois para vocês o que é essa logística reversa, né? Mas quando a gente fala do recebimento dos produtos, então basicamente é feita a compra, né? Dependendo de como for feito, de como que é a loja, é feita a compra desses produtos. Esses produtos eles são armazenados e é feito um controle, né? Contando quantos tem de cada coisa. Eles são estocados. Depois, quando é realizado um pedido, é feita a separação desse pedido, que é o picking. Aí, depois da separação, ele vai para embalagem e para expedição, que é onde eles fazem a embalagem, tiram a nota fiscal da onde vai ser enviado, colam o endereço tudo certinho, e a partir disso eles chamam a transportadora para poder realizar a entrega dos produtos. Então, se você for pegar um centro de distribuição e armazenagem de produtos que são para entregas, gente, são galpões enormes com várias carrinhos ou fileiras de prateleiras que vão sair para entrega. Após isso, feito o transporte, daí você vai acompanhando lá, quando foi feito a separação do pedido, dentro da plataforma você começa a acompanhar a partir da separação do pedido. Então, ocorre a separação desse pedido, aí a embalagem ela foi lá para a expedição, foi para a transportadora e você está acompanhando até ele chegar nas suas mãos. E ainda daí você às vezes tem que dar ok que você recebeu aquele pedido. E aí entra a questão do pós-vendas. Ou vai ser enviado um e-mail para você perguntando como que foi a sua experiência dentro da plataforma, ou vai ser dentro da própria plataforma pedindo para você avaliar a sua compra, certo? E daí, com relação à devolução, você na internet, não sei se todo mundo sabe essa regra lá da internet, que você tem até 7 dias para poder se arrepender do produto e fazer a devolução? Você não... Ah, legal. Então, daí existe essa devolução, onde você pode fazer a devolução através de algum centro de distribuição parceiro da empresa, onde você embrulha novamente e faz a entrega, ou faz a devolução também pelos correios, tá? Aí tem a gestão do estoque, que ela evita então a falta ou o excesso de produtos, utiliza sistemas automatizados como o ERP e o WMS, e permite acompanhar níveis de estoque em tempo real e otimiza os espaços e reduz as perdas. O ERP é um sistema que é utilizado na logística para poder fazer o acompanhamento do estoque da empresa, né? O estoque do galpão, do local de armazenamento. O WMS é o pedido da saída dos produtos normalmente, né? Armazenagem e centros de distribuição. Então, os locais estratégicos para armazenar e despachar pedidos são os centros mais próximos aos grandes polos urbanos, que reduzem o tempo de entrega e podem ser próprios ou terceirizados. Alguém já viu algum centro de distribuição aí próximo de Campo Largo? Aí provavelmente deve ter alguns centros de distribuições grandes, até porque a rodovia que passa aí vai para o interior do Paraná, certo? Alguém conhece algum aí próximo?
É porque, assim, normalmente quando tem esse centro de distribuição, a gente eles não são totalmente identificados, né? Porque é apenas um centro de distribuição. Mas existem, por exemplo, centros de distribuições de lojas físicas. Por exemplo, aqui indo para Araucária, tem um centro de distribuição da Electrolux, que até uns anos atrás pegou fogo lá nesse centro de distribuição. Na rodovia que vai para São José dos Pinhais, a gente tem o centro de distribuição das Casas Bahia, tem o centro de distribuição da. Como que é o nome? Das Casas Bahia, se eu não me engano, daquela loja do Atacadão, tem ali também um centro de distribuição. Então, esses centros de distribuições, eles ficam estrategicamente localizados em eixos de rodovia. Por quê? Para poder fazer o escoamento da produção, né? O escoamento do produto para ser enviado para diversas pessoas. E pink e packing, né? Picking é a separação dos produtos conforme o pedido. Então, tudo que for separado, for feito o pedido e na hora de realizar a separação desse pedido, se chamará picking. Aí o packing é a embalagem correta e a proteção do produto. Então, após essa separação, conforme o pedido, ela vai lá para a expedição e vai ser embalado conforme de uma forma mais correta e armazenado num local adequado para que não ocorra o extravio do produto. A influência direta eu coloquei como observação ali que existe uma influência direta na eficiência e na satisfação do cliente. Então, quando você responde lá aquelas pesquisas de opinião, de satisfação do atendimento e tudo mais, a empresa ela lê aquela pesquisa e tenta implementar melhorias no processo de logística para que não ocorra novamente o que possa ter acontecido com você, se você não ficou satisfeito e tudo mais. Vocês sabem que lá nos Estados Unidos, o processo de logística dos produtos ele é muito rápido, ele é muito bom. E é o mesmo processo que funciona aqui no Brasil. Todos os centros de distribuição são posicionados em grandes rodovias para poder fazer o escoamento e o envio do produto mais rápido. Só que lá tem uma diferença que muitas pessoas elas utilizam até de má fé, né? De comprar o produto, utilizar o produto, se arrepender da compra e devolver. Então, muitas vezes, eles utilizam algum produto e nem realizam o pagamento. Por quê? Porque lá você tem o processo, o sistema de devolução é um pouco diferente daqui do Brasil. Então, eles podem devolver o produto até, sei lá, 45, 60 dias depois que eles compraram o produto. Então acontece muito essa questão de você fazer a devolução, deles fazerem a devolução do produto e às vezes o produto já está usado. E a empresa é obrigada a aceitar essa devolução. Agora entra a questão do transporte e a entrega. Então é uma etapa mais visível para o cliente, que é aquele que a gente acompanha, né, durante lá na plataforma, né? Ele pode ser feita pelos correios, transportadoras privadas, entregas próprias ou via aplicativos e rastreamento em tempo real, que é o diferencial competitivo. Alguém já fez compra numa loja virtual e retirou na loja física aí? Já, né? Essa compra na loja virtual, por exemplo, você comprou na Magazine Luiza um celular e vai fazer a retirada na loja física mais próxima de você, também entra essa questão do picking, né? Que exige a separação do produto conforme pedido. Aí entra o packing, onde ele vai fazer a embalagem correta e também colocar em um local adequado, até você chegar lá para poder fazer a retirada do produto. Alguma dúvida com referente ao transporte e entrega, gente? Não? Beleza.
Aí eu falei para vocês que a gente vai falar um pouquinho sobre logística reversa. Então, o que que é a logística reversa? É o processo de devolução de produtos. Aí os motivos são trocas, defeitos e arrependimento. Qual que é a importância? Reforça a confiança e a credibilidade da marca e deve ser simples, rápida para o cliente. Então, basicamente, existem pontos, né, de arrecadação de produtos quando ocorre essa questão da logística reversa e você vai poder fazer o envio ou pelos correios ou pelas transportadoras terceirizadas contratadas pela empresa. Aí você vai até lá, faz a entrega, às vezes a própria empresa faz a embalagem do produto, e pelos correios, muitas vezes, dependendo de como for, a empresa, a plataforma libera um voucher, onde ela realiza o pagamento para poder fazer a devolução. Então você não paga nada para realizar a devolução de determinado produto, certo? Alguém já fez devolução aí de produto? Já fez a logística reversa? E aí? Sim ou não? Sim? Ah. E como é que foi? Foi fácil para poder fazer o envio ou vocês tiveram algum transtorno? E aí? Foi fácil? Vocês enviaram pelos correios ou foi para uma transportadora terceirizada? Transportadora terceirizada. Tem transportadora, inclusive, que vai fazer a retirada do produto na sua casa. Você não precisa nem sair de casa. E isso reforça a questão da confiança e da credibilidade da empresa com o cliente, né? Da marca com o cliente. E quais são os desafios da logística no e-commerce? Então, o alto custo do frete, porque o Brasil, por ele ser um país onde a gente costuma chamar, né, um país que é... Ai, me fugiu o nome. Meu Deus. Meu Deus. Como que é o nome, Rodrigo, quando tem Nossa, me fugiu o nome. Enfim, como o Brasil é um país muito grande, o custo da entrega, do frete, ele é muito alto. Porque se você for fazer as contas, por exemplo, de um produto que é fabricado no Rio Grande do Sul e for fazer a entrega dele lá no Acre, ou lá em Rondônia, ou lá na região do Nordeste, ou no norte do país, o custo do frete de entrega vai ser muito alto, porque muitas vezes, às vezes esse frete, para que ele chegue rápido, não dá para ele ir de caminhão, né? Ele vai ter que ir de avião. Então ele é enviado naqueles aviões cargueiros até determinada região e de lá que vai partir para poder ser entregue para algum centro de distribuição com caminhão. E aí esse centro de distribuição vai fazer a entrega lá na região onde foi feito o pedido. Então o custo desse pedido, desse frete, acaba sendo muito alto. Daí ocorre o quê? Falhas em alguns prazos. Então, por exemplo, se está o prazo de entrega de 15 dias, se, por exemplo, acontecer alguma coisa, tiver lá na região norte, que costuma ter, quando chove muito, pode ocorrer alagamentos, o caminhão pode não passar por aquela região por causa desse alagamento. Ou aqui na região sul, que quando ocorre um período de chuva, tem o derramamento de terra ali, né, na região da rodovia, que também pode atrasar. Produtos que vêm da China, por exemplo, que muitas vezes vêm de navio, quando chegar ali no porto de Paranaguá também pode acontecer algum tipo de atraso, porque o caminhão pode ter atrasado para chegar para buscar. Então, tudo isso pode afetar o prazo de entrega dos produtos, né? E esse é o grande desafio, né, da logística dentro do e-commerce. Fazer a entrega sempre nas datas previstas e, se possível, até antecipado. Mas o maior desafio é atender um país que ele é gigantesco, né?
E também entra a questão do gerenciamento das devoluções. Porque quando ocorre a devolução, como é que você vai receber o produto? Como é que você vai avaliar que aquele produto, que por mais que esteja dentro do prazo, se ele não foi extraviado, se ele não foi reutilizado? Normalmente as empresas nem fazem essa avaliação e aí esse produto conta como perda. Por quê? Para eles é muito mais fácil contar como perda esse produto do que tentar entrar em contato com o cliente, falar, argumentar que ele foi usado, que ele foi extraviado, até porque a empresa não tem como provar isso, né? De que o produto realmente foi extraviado pelo cliente. Então, ele conta geralmente com a boa-fé de quem comprou. E o que seria interessante, que é o mais importante dentro da logística, é fazer essa integração de sistemas logísticos. Então, tanto a integração portuária, quanto a integração da aviação, acho que é aviação, e tanto a integração que é rodoviária, né, que é através de caminhões e entregas por vans e tudo mais. Então, integrar esses 3 modelos de transporte geraria uma eficiência muito maior na logística dentro aqui do país e também no mundo, né? Apesar que no mundo essa eficiência do sistema logístico é um pouco maior, justamente porque, por exemplo, a China tem uma eficiência logística muito mais efetiva que a do Brasil. Os Estados Unidos também têm uma eficiência logística um pouco melhor que a do Brasil, né? Na Europa, essa eficiência logística também, mas existe uma questão que países da Europa muitas vezes é muito menor que o Brasil, né? Existem países na Europa que são do tamanho do estado do Paraná, existem países na Europa que são do tamanho de Curitiba, ou Curitiba e região metropolitana. Então, o acesso, a logística dentro desses países acaba sendo muito mais rápido e muito mais prática, justamente por causa da extensão territorial. Diferente aqui no Brasil, que a extensão territorial é enorme, então existe um desafio gigante para poder cumprir esses prazos e fazer a entrega e fazer uma integração no sistema logístico. O ideal seria, por exemplo, na região norte, a gente fazer utilizar bastante nessa questão logística o sistema hidroviário. Mas, infelizmente, ele ainda não é viável, né? Não é possível dentro das dimensões lá daquela região. Mas esse seria o ideal, até porque o transporte lá na região norte, principalmente no Pará ali, é feito através de barcos, né? Inclusive a gente já viu reportagens de acidentes de barcos que afundaram ali no Rio Marajó, tanto lá no Amazonas, né, no Rio Negro, no Solimões, naquela região ali, até no Pantanal ali também daria para fazer um transporte hidroviário durante o período de cheias, né, daquela região. E isso ajudaria também na questão do processo de entrega de produtos dentro da logística. Beleza? Soluções tecnológicas. Então a gente tem o ERP, e o WMS, que é o controle de estoque e pedidos, como eu falei anteriormente ali para vocês, né? Tem o TMS, que é a gestão do transporte. Então sabe quando você consegue acompanhar a questão da separação do pedido, aí depois aparece que o pedido foi para embalagem, daí depois o pedido foi para entrega, e ali começa a gestão do transporte, entra a questão do TMS, certo? Aí esse rastreamento ele é feito por GPS, que muitas vezes é um diferencial para o cliente, porque daí você consegue acompanhar em tempo real aonde está o seu pedido. E também ocorre a integração com os marketplaces, que daí entra as redes sociais e entra as grandes empresas, por exemplo, a Magazine Luiza, a Shopee, a Amazon, a Shein e tudo mais, para poder fazer o rastreamento desse pedido. E também, uma das soluções tecnológicas é a automação de armazéns, né? Com robôs, código de barras, RFID. Essa automação, ela pode se dar através de programas, né?
ou também através de alguns processos. Alguém já ouviu falar de chamar alguns processos logísticos, tipo Kaizen e Kanban? Já ouviram falar sobre esses? Alguém já ouviu falar? Esses processos, eles foram desenvolvidos lá no Japão, né? E eles são utilizados pelas grandes empresas, por exemplo, metalúrgicas, transportadoras, entre outras empresas, para poder fazer o processo de rastreio por onde o produto passou dentro da empresa. Então, passou pelo setor de, de produção, daí passou pelo o setor de qualidade, depois passou pelo setor de logística, depois passou pelo setor de entrega. Cada setor tem uma etiquetinha, cada etiquetinha é colocada quem fez, aonde fez, o horário que fez e em quanto tempo fez. Então, tudo isso para poder fazer o gerenciamento desse tempo de entrega, de produção de determinados produtos, certo? Aí nós temos alguns modelos de logísticas dentro do e-commerce. Então, temos a logística própria, que é o controle total ou de maior custo, né, dentro da empresa, né? Tem a logística terceirizada, que é uma empresa especializada e cuida apenas da operação, ou seja, da entrega de determinados produtos. O fulfillment, que é realizada por marketplaces, pela própria plataforma. Por exemplo, o iFood. O iFood ele tem um sistema de entrega próprio, se a empresa optar por ele, né? A 99, quando tinha 99 Food, também tinha um sistema de entrega próprio. Então entra esse fulfillment ali. O Mercado Livre e a Amazon também, eles fazem o armazenamento e o envio dos produtos, né? E aí a gente tem algumas estratégias de entrega, que é o frete grátis como diferencial competitivo, a retirada em loja como click and collect, né? Por exemplo, você comprou o celular numa Magazine Luiza da vida, ou numa Ponto Frio, ou numa Americanas, e você consegue fazer a retirada desses produtos diretamente na loja. A entrega é expressa e agendada, onde você consegue monitorar certinho a data e o horário que o produto vai ser entregue. E pontos de coletas, que são os lookers e conveniências, né? Que é onde vocês fazem muitas vezes a devolução do produto na questão da logística reversa. Aí nós temos aqui também alguns indicadores de desempenho, que é o OTD, que é o On Time Delivery, que é a entrega de prazos, o custo por entrega, a taxa de devoluções, né? Então, essa taxa de devoluções é a quantidade de pessoas que fazem a devolução de determinados produtos, a satisfação do cliente e o tempo médio de processo do pedido, beleza? Pessoal, deu para acompanhar um pouquinho até o momento com relação a essa logística no e-commerce? Aí, para concluir, a logística ela é o coração do e-commerce, né? Ela impacta experiência, fidelização e a rentabilidade. Investir em tecnologia é extremamente importante dentro do e-commerce, tanto para a plataforma onde é vendido o produto, quanto a questão da logística, né? Sempre ter um planejamento e parceiros confiáveis para o sucesso da sua loja virtual é de extrema importância. Se você, por exemplo, fizer uma entrega por aplicativo de delivery, é importante você ter a confiança dentro do aplicativo para que seja feita a entrega, caso você não aceite a entrega do aplicativo, porque eu sei que muitas vezes os motoboys disponíveis, por exemplo, em aplicativos de delivery como o iFood, são poucos. E aí o que acontece? O processo de entrega acaba demorando. Então, o Brasil ele peca muito mesmo nesse processo de entrega, principalmente de delivery, né? No iFood e outras plataformas que a gente pode estar comprando. A gente está apresentando o tema para vocês, que é sobre o marketing digital aplicado ao e-commerce. E eu vou falar um pouco agora sobre o conceito de marketing digital para vocês.
Provavelmente vocês já sabem alguma coisa relacionada a esse conceito, até porque vocês devem ter já essa disciplina de marketing digital aí no terceiro ano, se não tiveram, se não estão tendo agora, já tiveram, né? Então, basicamente, o marketing digital é um conjunto de estratégias voltadas à promoção de produtos e marcas na internet. A gente utiliza canais digitais como sites, redes sociais, e-mails e anúncios online. Alguém já ouviu falar desse funilzinho aí? Sim? Que funil que é esse, gente? Alguém sabe me informar? Qual é o funil, que funil é esse que vocês estão vendo na tela? Basicamente é um funil de vendas. Então, esse funil de vendas ele conta com 4 categoriazinhas e é o objetivo que o marketing digital busca para poder atrair, converter e vender e fidelizar o cliente, certo? Existem algumas etapas dentro do marketing digital que a gente segue para poder conseguir conquistar todas essas etapinhas dentro do funil de vendas. A gente vai ver sobre ele um pouquinho mais para frente, tá? Eu coloquei ele só para vocês relembrarem e relembrando o que é. Mas alguém sabe me responder qual que é a relação do marketing digital com o e-commerce? E aí? Alguém sabe informar qual que é a relação do marketing digital com o e-commerce? Alguém lembra o que pode ser? Desculpe, pode repetir? Ambos são comércio eletrônico. Sim, o marketing digital está atrelado à questão do meio espaço digital, né, da internet como um todo, e o e-commerce está inserido dentro da própria internet, né? Então, eu trouxe aqui 3 tópicos explicando para vocês essa relação, que é basicamente o e-commerce depende do marketing digital para gerar tráfego e conversões. Alguém sabe o que é tráfego e conversões? E aí? Isso. O tráfego é basicamente a distribuição da parte de comunicação, de promoção da própria plataforma. Alguém aí já viu, por exemplo, quando está mexendo no celular, está dentro de uma rede social. Daí aparece lá uma propaganda da Shopee, aparece uma propaganda da Shein, aparece uma propaganda de uma loja física, por exemplo, Magazine Luiza, Ponto Frio, Casas Bahia. Tudo isso é o tráfego da empresa, o tráfego da plataforma dentro da internet. Então é basicamente a visualização da marca e da empresa para o consumidor. E a conversão, o que seria? Alguém sabe me explicar? Isso. A conversão é basicamente quando o consumidor clica dentro dessa plataforma, dentro desse tráfego, né, dentro desse anúncio, ou dentro desse vídeo, dos reels, ou daqueles vídeos curtos que a própria empresa divulga ali, né? E ocorre o quê? O interesse de compra. A partir desse interesse de compra, ele é direcionado para a plataforma de venda, ele faz o pedido, realiza o pagamento e aí ocorre o quê? A conversão do vídeo, da campanha em uma compra de determinado produto. O marketing digital, ele torna o e-commerce mais visível, né? E relevante e competitivo. A minha pergunta é, o e-commerce, né? O marketing digital como um todo, ele tem muita competição, ele tem muitos concorrentes dentro desse meio ou não? Sim, né? Então existe uma grande concorrência. E que é o diferencial que a empresa tem que fazer para poder se destacar frente a essa concorrência? Alguém sabe me dizer mais ou menos? Qual seria o diferencial? E aí? Vocês têm a disciplina de marketing de conteúdo? Sim. Na disciplina de marketing de conteúdo, vocês aprendem a fazer conteúdo para a internet como um todo, não somente para redes sociais, né? Vocês aprendem a fazer conteúdo para plataformas digitais e também conteúdos para lojas físicas, certo?
dentro do marketing de conteúdo, ele auxilia nessa questão de tornar a marca e a empresa visível para o cliente, certo? Então ele ajuda a construir um relacionamento e entender entender o comportamento do consumidor. Vocês tiveram essa disciplina também o ano passado, no segundo ano, né? Análise de mercado e comportamento de consumo, que é basicamente entender como que funciona o comportamento do consumidor. Através do entendimento do comportamento do consumidor, a gente tem algumas teorias que são utilizadas durante essa disciplina. Eu, por exemplo, dei aula ano passado nessa disciplina e eu expliquei um pouquinho sobre a pirâmide de Maslow. Vocês já ouviram falar? Sim, né? Que a pirâmide de Maslow se baseia na questão de uma pirâmide onde tem a questão social, a questão, a questão social do consumidor, a questão financeira, a questão do bem-estar, a questão da segurança. Tudo isso é o que a gente atua dentro da nossa sociedade. Então, a pirâmide de Maslow ela é essencial para a gente poder entender como funciona esse comportamento do consumidor. Alguém sabe me falar quais são os principais canais de marketing digital? E aí? Alguém lembra? Quais seriam os principais canais de marketing digital? Redes sociais. Que mais? Aí existem algumas ferramentas que a gente utiliza para poder... ferramentas de busca. Alguém lembra alguma dessas ferramentas de busca? Como? SEO, muito bem. Que mais? Tem mais algumas ferramentas que a gente utiliza. Tem o próprio Google disponibiliza uma dessas ferramentas, que é a Google ADS, muito bem. Então aqui a gente tem redes sociais, que daí entra o Instagram, o Facebook, o TikTok. Aí entra também o Google ADS, que entra, que é uma plataforma de busca dentro do próprio Google, né? A gente, quando utilizamos o Google ADS para poder pesquisar a própria empresa, um determinado produto ou uma determinada marca, e, por exemplo, estou pesquisando tênis. Quando eu pesquiso, coloco tênis no Google, o que vai aparecer? Qual marca principal que vai aparecer? Alguém sabe me informar? Qual que é a principal marca de esporte na atualidade? Adidas, certo? Mas, além da Adidas, a gente também tem a Nike. Então, a gente vê que existe ali, como eu falei anteriormente para vocês, existe uma concorrência muito grande. Então, dentro da internet, se a gente for colocar lá, vai aparecer patrocínio tanto da Adidas quanto da Nike, certo? A gente falou anteriormente, em umas aulas anteriores, sobre e-mail marketing. Vocês lembram disso? Também é uma das ferramentas que a gente utiliza dentro do marketing digital. Então, fazer a automação do disparo de mensagem. Por exemplo, o cliente entrou na sua plataforma, fez o cadastro, começou a fazer o processo de compra, automaticamente é disparado um e-mail de confirmação de cadastro, é disparado um e-mail de boas-vindas. Depois que ele realizou a compra, se tornou um cliente, foi fidelizado, entra também a questão de a empresa disparar um e-mail, por exemplo, de feliz aniversário, ou um e-mail com as promoções que estão ocorrendo dentro da plataforma. Tudo isso é feito através da automação do e-mail marketing, certo? Alguém sabe me informar quais são os principais influenciadores digitais da atualidade? A Virgínia, todo mundo fala dela, né? Mas tem outros, quem mais? Quem mais? A gente tem o Felca, tem o Felipe Neto. Apesar que o Felca, ele não é difícil você ver ele fazendo essas campanhas, né? Ele está indo mais para um lado social, que é um diferencial que ele está trazendo dentro
da questão dos influenciadores. E aí a gente também entra na questão do marketing de conteúdo, que eu falei para vocês anteriormente, né? E blogs. Alguém acompanha algum blog de algo de interesse? Por exemplo, blog de anime, blog de... como que é o nome? Blog daquelas séries dos doramas coreanos. Quem gosta de dorama aí? Alguém gosta? Eu admito que eu assisto alguns. Eu admito que eu assisto alguns. Alguém gosta, por exemplo, como que se fala? Como que é aquelas bandas, os BTS e tudo mais? Ah, sempre tem alguém na sala que gosta, gente. É impossível não ter. Então, esses grupos, né, que são muito mais internacionais, geralmente eles são comentados mais em blogs, em comunidades. Então, tudo isso ajuda na propagação do seu produto, né? Por exemplo, você vai comprar um produto lá do Japão, do Pokémon. Você vai entrar em determinadas plataformas. Por exemplo, tem o streaming lá que vende conteúdo de anime. Ele, além de vender esses conteúdos de anime, ele vende também produtos relacionados aos animes que ele disponibiliza dentro da plataforma deles, certo? Agora a gente vai ver um pouco do funil de vendas, que é o funil digital, né? Que é basicamente atrair, que é um post em redes sociais ou através do SEO. O que é esse post? Por exemplo, você pega algum produto que você está vendendo, realiza esse post em uma rede social e através dessa postagem lá, você coloca um link de clique aqui, a pessoa vai lá e clica, vai observar como que é o produto, vai verificar os comentários sobre o processo de entrega, da logística do produto, vai verificar os comentários sobre a qualidade do produto. Então tudo isso é importante para a gente atrair o consumidor. Converter, então daí, após isso, clicou naquele link, ele gostou de tudo que ele viu, ele vai preencher um formulário, vai fazer um cadastro, tem o landing pages, né, que é diversas páginas, o call to actions, né, que é a ação do cliente dentro da página, e daí gera a conversão desse cliente. Gerou a conversão, você vai vender o produto. Depois de vender essa ação, entra o e-mail marketing, que daí vai ser enviado um e-mail, por exemplo, de boas-vindas, um e-mail de confirmação de cadastro, um e-mail de confirmação de pagamento. Entra também, você vai entrar para a plataforma de CRM dessa empresa, que é gerenciamento dos leads e dos clientes que a empresa tem, certo? E o inbound sales, que também a forma de venda de fora para dentro, né? E daí depois ocorre o quê? A fidelização do cliente. O que seria essa fidelização do cliente? O depoimento dos clientes, e isso ajuda lá naquela etapa da conversão. Lembra que eu falei? Quando vocês entram para realizar a compra de algum produto, vocês olham os depoimentos das pessoas que já realizaram a compra? Sim ou não? Sim. Isso conta para vocês ou não na decisão de compra? Conta, né? Porque geralmente a opinião de outras pessoas com relação àquele produto vai influenciar muito no processo de compra de um produto dentro da internet, no e-commerce. Por que isso? Porque a gente não tem o produto tangível, né? A gente não consegue experimentar, a gente não consegue analisar esse produto. Aí é realizado também pesquisas de satisfação. Aí essas pesquisas de satisfação, geralmente elas geram os depoimentos, e você pode também trazer conteúdos ricos sobre o produto, ou sobre a empresa, ou sobre a marca, para poder gerar uma fidelização desse cliente, né? Um exemplo claro dessa questão da fidelização do cliente, a gente pode trazer a própria Coca-Cola. Quem aqui não conhece a Coca-Cola, né? E a Coca-Cola está presente dentro da nossa casa, da família mundial, na verdade, né? Não é nem da família brasileira, em vários e vários eventos. Seja ele num velório, até um aniversário, um casamento, uma confraternização entre amigos.
até quando você vai em um bar físico, uma loja física, você compra uma Coca-Cola para poder conversar com outras pessoas. E a Coca, ela tem esse sistema também de e-commerce. Alguém já viu aquela Coca aquela Coca transparente? Já viram Coca-Cola transparente? Já, né? Então, essa Coca-Cola ela é vendida mais lá na região da Ásia, né? No Japão em específico. Porém, se você quiser tomar essa Coca, você pode fazer a solicitação dela para poder entregar na sua casa. Ou ir em lojas especializadas que tem aqui no país. Aqui em Curitiba tem umas lojas que vendem essa Coca-Cola. Em São Paulo, lá na Liberdade, você encontra várias lojas que você encontra essa Coca-Cola. Então, você pode experimentar produtos não somente do local onde você mora, né, mas do Brasil todo, graças ao quê? Ao e-commerce. Beleza? Pessoal, é isso aí. Era isso que eu precisava. A interação de vocês, a conversa. Agora eu vou dar sequência à aula, mas podem relaxar agora, tá bom? Agradeço muito a participação de vocês. Continuando. Então, eu falei sobre o funil de vendas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os sistemas os mecanismos de buscas. Então, a gente tem o SEO, né, que é um conjunto de técnicas para melhorar o posicionamento do site, do Google. Aí, esse conjunto de técnicas é utilizado através de palavras-chave, como títulos, descrições e conteúdos relevantes. Aí quando você joga lá, por exemplo, uma palavra-chave, ou joga algum título, ou joga alguma frase, alguma descrição, automaticamente o Google vai buscar esse conteúdo, esse título dentro do Google para você. E aí pode vir tanto através de texto, como através de imagem, pode vir a pesquisa através de vídeos. Tudo isso para poder te ajudar no processo de venda dentro do e-commerce. Esse tipo esse mecanismo de busca, existem dois tipos de tráfegos, vocês sabem, né? Tem o tráfego pago, que você paga por quilometragem para ficar disponível a sua página para determinados grupos de pessoas, né? A um determinado número de pessoas dentro de uma determinada região. E tem o tráfego orgânico, que é que o Google identifica esse grupo de pessoas, você tem um conteúdo relevante e ele automaticamente faz o disparo desses conteúdos, beleza? Então daí tem o tráfego orgânico que aumenta a visibilidade do e-commerce. Então tudo isso ajuda, né, nessa questão do e-commerce. Aí nós temos também links patrocinados. Então nós temos o Google ADS e o Meta ADS. Já ouviram falar do Meta ADS? Sim ou não? Sim, beleza. Então aqui, são anúncios pagos que aparecem em buscadores de redes sociais. Eles permitem segmentação precisa do público, então ajuda você a fazer a segmentação do mercado do público, como eu passei para vocês já o que era a segmentação de mercado. Então, o Google ADS, o Facebook ADS e o Meta ADS, que é a junção do Facebook, Instagram e outras redes sociais monitoradas pela Meta, ajudam a você também a fazer uma segmentação dentro da internet, certo? Pagamento por clique, né? Ou seja, o que é o CPC, todo produto que você disponibiliza dentro da internet e tiver algum clique de pessoas que têm o interesse de realizar a compra, você ganha um pagamento dessas plataformas. Então é uma forma de você ganhar dinheiro também, né? E é ideal para gerar vendas rápidas e impulsionar as promoções, certo? Aí temos também o marketing de conteúdo, que a gente já conversou anteriormente um pouquinho sobre isso, que é a produção de materiais informativos e úteis, né? Blogs, vídeos e guias. Criar autoridade da marca e ajudar a educar o consumidor. Alguém lembra o que é a autoridade da marca? Alguém lembra disso?
Eu falei um pouquinho, eu falei com vocês sobre brand. Falei, né? Sim. Então alguém lembra o que que é a autoridade da marca dentro do brand? Não? Um exemplo de autoridade da marca. Quem aqui vai comprar amido de milho? Conhece amido de milho, né? Qual que é o nome da marca principal que vocês compram de amido de milho? Alguém lembra? É uma embalagenzinha amarela. Isso aí. A maisena, ela é a autoridade de uma marca que é relacionada a um determinado produto. E existem outras marcas que fazem embalagens similares à maisena para confundir o cliente e ele achar que está levando aquele produto maisena, que não é maisena, é amido de milho, mas que a gente popularmente chama de maisena. A mesma coisa, por exemplo, com a Hellmann's. Quando a gente vai no mercado comprar maionese, a gente não fala que vai comprar maionese, a gente fala que vai comprar o quê? A Hellmann's. E muitas vezes a gente não compra a Hellmann's, só compra o produto maionese chamando de Hellmann's, certo? E entra outros produtos também, né? Vários e vários outros produtos que têm autoridade de marca. E só que, por exemplo, no caso da Hellmann's, falta essa questão da ajuda na educação do consumidor. A mesma coisa da maionese. A mesma coisa da maisena. O produto maisena, ele é conhecido, todo mundo conhece, associa esse produto, essa marca ao produto, porém, não tem uma educação do consumidor para quando chegar no mercado analisar a embalagem e confirmar se é realmente o produto maisena, certo? Estratégia essencial para engajamento e fidelização. Então, o marketing de conteúdo auxilia nesse engajamento, no conhecimento da marca, no conhecimento do produto, traz relevância dentro da internet do que você está vendendo, né? Seja um serviço ou seja um produto físico, né? Aí eu falei um pouquinho sobre esse aqui, o e-mail marketing, automação, que é o envio de mensagens personalizadas. Ele é ideal para promoções, novidades e pós-venda. E com essa automação é possível nutrir leads e estimular recompensa, né? Então eu coloquei ali o processo de automação de e-mail para vocês verem como que funciona. Esse processo ele é do RD Station, que o passo 1 é o material rico, então você produz o material. Aí vai para o passo 2, onde você tem o artigo, que ele é o topo do funil, né? E você faz o disparo desse artigo. Aí esse artigo, ele chega até o cliente, que daí entra no passo 3, que é o artigo que entra no meio do funil, que no caso é a solução, né? De determinada necessidade do cliente. E o quarto passo, que é o fim do funil, né, que é o fundo dele, que é a levantada de mão. O que seria essa levantada de mão? O processo de interesse e, consequentemente, a compra de determinado produto, certo? Aí vai gerar, esse produto vai ser comprado e, consequentemente, gerado um lucro ali para a empresa. Beleza? E aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as redes sociais no e-commerce. Então são espaços para divulgação de produtos, interação e atendimento que permitem o tráfego direto para o site, né? Também a gente utiliza as redes sociais para fazer campanhas, stories, lives e anúncios pagos. Esse processo aqui das redes sociais, ele tem um nome específico, né? Quando você utiliza apenas uma plataforma, por exemplo, você tem o meio físico e o meio digital. Quando você usa apenas o meio digital, você não tem uma integração. Então, ele é um multicanal. Então, você vai trabalhar com rede social, com todas essas redes sociais, mas vai utilizar celular, computador, televisão. Então, tudo isso, ele faz parte o multicanal dentro do marketing digital, certo?
Temos também o Omnichannel, que, diferente do multicanal, é a integração tanto do físico quanto o digital. Beleza? Aí eu trouxe aqui alguns influenciadores digitais para vocês visualizarem, né? Então nós temos aqui parcerias com pessoas que têm autoridade e credibilidade online. Alguns nem têm tanta autoridade, mas tudo bem. Eles recomendam produtos de forma autêntica, engajadora. Tem gente que faz até, aqueles influencers que faz a historinha para poder apresentar o produto para você visualizar. Às vezes você acha que é uma historinha lá do próprio influencer, quando você vai ver é uma propaganda de um produto. Eles geram confiança e aumentam conversões. Então nós temos ali a primeira, que vocês tinham falado, né? A Virgínia Fonseca. Aí nós temos a Bianca Andrade, né? A Bianca Andrade é a Boca Rosa, né? Aí nós temos o Carlinhos Maia. Esses influenciadores aqui, eles influenciam outros influenciadores. Então, a gente vê que os influenciadores, eles não apenas criam conteúdo, eles são influenciados por outros influenciadores para poder gerar conteúdo também. Aí nós temos a Mirela Santos, o Felipe Neto, o Whindersson Nunes, Evelyn Hagli, não sei o nome dela, nunca ouvi falar dessa daqui. Rica de Maré, essa eu não ouvi falar também não. A GK já ouvi falar, e a Niemia Secrets, uma coisa assim. Aí eu coloquei ali do lado um ranking dos influenciadores mais dominantes no Brasil. Aí em primeiro lugar tem o Felipe. Esse ranking deve estar desatualizado, tá, gente? Foi o que eu encontrei na internet, mas não consegui um mais atualizado. Mas eu acho que já deve estar desatualizado. Mas temos o Felipe Neto, o Marcos Mion, gente. O Marcos Mion, ele é o quê? Um apresentador. Mas também ele integra o hall dos influenciadores digitais. Aí nós temos acho que é Juliette, não sei, Julieta. Não sei o nome. Aí temos o Casimiro. Quem conhece o Casimiro, hein? Quem assiste a Cavzé TV, uma das melhores coisas que ele fez foi trazer as Olimpíadas e a Copa do Mundo pra gente assistir de graça no YouTube, né? Aí temos a Anitta. Aí nós temos esse daí eu não sei o nome. Exerê Teodoro, uma coisa assim. O Whindersson Nunes. E o Pastor Jarderson. Aí tem outros ali, né? Você vê que a Virgínia, ela influencia outros influenciadores, mas ela não está no ranking de maiores dos influenciadores mais dominantes. Ela está lá em 10º lugar. E tem vários, a gente vê que nesses rankings de influenciadores, eles misturam influenciadores e apresentadores que fazem influência através das redes sociais também. Tem a Tata Werneck, Gustavo Lima, tem até o Ronaldinho Gaúcho. Então, tem isso, né? Vocês já ouviram falar de remarketing? Já? Então, basicamente, o remarketing é uma estratégia de você impactar novamente quem visitou o site e não comprou, com anúncios personalizados que lembram o cliente da compra e aumentam a taxa de conversão e reduz o abandono do carrinho. Então, basicamente, é você pegar um produto e repaginar esse produto dentro da sua página e tentar engajar ele para realizar a venda dele. Beleza? Ó, uma curiosidade para vocês, a gente vê que os influenciadores menores, a gente paga muito menos, as empresas pagam um valor menor para poder eles divulgarem os produtos deles. Mas influenciadores, por exemplo, como o Cristiano Ronaldo, que não é bem um influenciador, mas todo mundo conhece, acabei de ficar sabendo que ele tem 500 ou 300? 660 milhões de pessoas que seguem ele. Então, às vezes, para ele não compensa nem fazer mais aquelas campanhas de determinados produtos, compensa mais ele divulgar os produtos nas redes sociais dele, que ele ganha muito mais do que fazendo por uma única campanha.
porque ele pode gravar os vídeos, fazer os disparos automáticos, e ele não precisa ficar se deslocando para set e fazer outras coisas. Tá acabando já, tá, gente? Podem ficar tranquilos, já finalizo. Então, nós temos métricas e indicadores, daí temos o CTR, que é a taxa de cliques, temos a conversão, temos o ROI, que é o retorno sobre investimento, o CAC, que é o custo de aquisição do cliente, e o LTV, que é o valor de cliente ao longo do tempo, né, que permite avaliar o sucesso das campanhas. Tem um cálculozinho que é feito, geralmente, que é o CAC dividido pelo LTV. E aí, se der maior que o LTV, é porque se o LTV for maior que o CAC, é porque você está tendo um lucro, está tendo retorno. Se o CAC for menor que o LTV, é porque daí você não está tendo retorno. Ok? Aí temos as tendências do marketing digital, que é a inteligência artificial, né? Só que entra daí aquela questão da humanização do atendimento também. Então, assim, eu sou meio cabreiro com essa questão da inteligência artificial, talvez no atendimento do marketing digital, mas ele pode auxiliar nos processos. Vídeos curtos e interativos, né? A gente sabe que as plataformas, as redes sociais fazem muito isso. O Omnichannel, que eu tinha falado para vocês, que é a integração de canais, tanto físico, de plataformas físicas, quanto digitais. O Social Commerce, que é a compra pelas redes sociais. E o Chatbots, que é o atendimento personalizado, que aí entra a questão da IA, né? E para concluir, o marketing digital é o motor do e-commerce moderno. Ele permite atrair, engajar e fidelizar clientes com eficiência, unir estratégias, tecnologia e criatividade é o segredo para o sucesso online. Então, esse ano ali vocês tiveram várias disciplinas voltadas para o marketing, para o digital, né? Tanto marketing de conteúdo, marketing digital, e-commerce, se eu não me engano, análise de dados, né? Então, tudo isso é voltado para o marketing digital que que a gente viu agora. E esse marketing digital, a gente pode unindo ele ao e-commerce, né? Porque ele está inserido dentro do marketing digital e vice-versa. A gente unir essas estratégias e gerar resultados dentro da internet, principalmente com relação à concorrência. Por isso que é importante uma análise de concorrência completa para poder verificar o que o concorrente está fazendo de diferente no mercado, o que você pode fazer para poder se diferenciar desse concorrente, passar na frente dele e gerar uma autoridade de marca dentro do mercado, né? Qual mercado que é esse? Não somente o mercado físico, mas o mercado digital como um todo, né? Pessoal, para hoje é somente isso. Eu agradeço muito a colaboração de todos vocês com relação à participação na aula, a gravação ali dos 10 primeiros minutos de aula ali para a gente poder fazer um vídeo bacana para enviar, tá bom? Eu sei que, infelizmente, as melhorias talvez não cheguem em vocês nesse ano, mas pode ter certeza que a gente está tentando batalhar, está batalhando o máximo possível para que essas melhorias para o ano que vem cheguem nos outros alunos, né, nas outras turmas que vão estar entrando ou que estão já no curso. Infelizmente, a gente tenta fazer o melhor possível para poder tentar ajudar vocês, mas às vezes, ou se chover, a gente sabe que a internet aí na escola cai. Às vezes acontece alguma coisa de problema técnico, tanto aqui quanto aí. Então, a gente está tentando melhorar. A gente ouviu o que vocês falaram, tá? Não se preocupem com relação a isso. Esse é um processo demorado, até porque envolve não somente a Escola Estúdio, mas envolve vários e vários departamentos e outras localidades do governo, né? Mas eu quero agradecer bastante, principalmente pelo posicionamento que vocês fizeram. Isso mostra que vocês têm um senso crítico bom. E isso é importante, tá bom? Uma boa semana para vocês. E obrigadão mesmo, tá? Para a semana que vem,
Eu vou já estar aplicando provavelmente a primeira atividade na segunda aula, tá? Eu vou verificar com a Thaís. Thaís, a gente tem a possibilidade de reservar laboratório para semana que vem, será? Posso confirmar lá. Perfeito. Aí, as duas primeiras aulas. Pode ser as duas primeiras aulas, Tá. tá bom? Uma outra situação, professor, teve alguns alunos referentes àquelas notas que enviei, só um pouquinho. Desculpe. As notas que você me passou, eu estava conferindo e eu não tiver alguma dúvida e eles te mandaram e-mail. Você confere lá para mim, por gentileza? Tá, eu vou. Pessoal, quem não fez as atividades e enviou, eu vou estar olhando agora novamente. Eu estava fechando as notas das outras turmas, aí depois eu volto nas que eu já tinha fechado. Como vocês foi a primeira turma que eu fechei as notas, então demora um pouquinho até eu retornar para poder conferir. Mas eu vou olhar novamente lá o Classroom, verificar quem enviou as atividades e vou repassar novamente para a Thaís para ela lançar, tá bom? Ah. Tá. Tá acontecendo bastante de aluno fazer as atividades, na hora de publicar lá no Class, não tá indo. Eu vou passar o meu e-mail para a Thaís, novamente, e quem não conseguir publicar a atividade no Class, me envia por e-mail dizendo a turma e o colégio, tá? Porque como eu tenho várias escolas, fica difícil de eu saber sem tiver essa identificação. Pode ser assim? Beleza, então. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só entrar em contato com a Thaís, ela passa para mim ou manda mensagem lá pelo Classroom que eu respondo, tá bom, gente? Boa semana para vocês e até segunda-feira que vem. Até mais.